Não existe lugar tão escuro que Deus não possa entrar, nem problema tão grande que ele não possa transformar em testemunho. Essa não é apenas a história de Daniel, essa pode ser a sua história. Hoje, agora. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreve aqui nos comentários: "Eu confio, mesmo na cova." E compartilha esse vídeo como alguém que precisa lembrar que não está sozinho na luta. Se inscreve no canal Vidas da Bíblia, mas só se tiver coragem de viver histórias que ninguém mais conta, e fé para permanecer mesmo quando tudo parece perdido. Daniel se tornou símbolo de algo que nenhuma força política conseguiu calar: a resistência de quem crê. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo faz menção a homens que fecharam a boca dos leões. Não é coincidência. Daniel se tornou modelo de perseverança. E sua história foi usada para encorajar os cristãos que estavam sendo lançados, literalmente, aos leões no Coliseu. Eles sabiam que talvez não fossem poupados, mas sabiam também que a fidelidade era mais valiosa do que a vida. Quantos homens e mulheres caminharam para o martírio sussurrando a oração de Daniel? Quantos preferiram manter a alma limpa e os joelhos dobrados a trair seus princípios? A história de Daniel, preservada por mais de 2 milênios, não é apenas sobre ele. É sobre cada pessoa que escolheu não se curvar diante de decretos injustos, diante da pressão, diante do medo. Hoje, talvez você não viva sob o domínio da Babilônia. Talvez não exista um rei que proíba suas orações. Talvez não exista uma cova feita de pedra, mas de silêncio, de pressão emocional, de injustiças no trabalho, de medo de se posicionar por aquilo que acredita. Daniel continua sendo necessário, porque o mundo continua pedindo que a gente feche a janela. Todos os dias, somos desafiados a esconder nossa fé, a ser discretos demais, a não incomodar ninguém com nossas convicções. Mas se há uma coisa que Daniel nos ensina, é que fé que se esconde não transforma. E coragem que não é testada é só intenção. Quantas vezes você já se calou por medo da reação? Quantas vezes deixou de orar, de falar, de agir com verdade para agradar um sistema que não tem nada de eterno? Daniel não foi ousado por ego. Ele foi fiel porque sabia quem era. E sabia que nenhum decreto humano vale mais que um compromisso eterno. Hoje, ser como Daniel é orar mesmo que zombem, amar mesmo que firam, ser íntegro quando ninguém está olhando, recusar atalhos, não trair sua consciência mesmo que ninguém descubra. Porque no fim, não é sobre escapar da cova, é sobre sair dela com a cabeça erguida, sabendo que você não negociou sua fé por nada neste mundo. A cova de leões de Daniel não foi apenas um episódio isolado, foi uma revelação. Revelação de que Deus não abandona os fiéis, de que mesmo em meio à armadilha mais cruel, há uma presença invisível que fecha a boca daquilo que quer te devorar. Hoje, você pode estar enfrentando lutas que ninguém vê, o tipo de batalha que não sai no jornal, que ninguém percebe, mas que consome suas forças em silêncio. E eu quero que você guarde isso. Se você se mantém fiel, Deus permanece com você. Mesmo quando parece que o céu está em silêncio. Mesmo quando tudo ao seu redor diz que não tem saída. Mesmo que te joguem na cova e selem a entrada, existe um Deus que age na calada da noite, que envia anjos enquanto os outros dormem, que honra aqueles que o honram. Daniel saiu da cova sem arranhão, mas mais do que isso, ele saiu com um testemunho. E você também pode sair da sua luta com mais do que vitória. Você pode sair com uma história que inspire outros, com autoridade, com fé renovada, com marcas de fidelidade. Ele sabia que estavam observando, sabia que aquilo custaria a sua vida, mas sua fidelidade não era um espetáculo para o público, era uma resposta a Deus. Logo,
Os inimigos o flagraram e correram ao rei. Daniel, aquele exilado entre nós, não respeita teu decreto. Ele continua orando ao Deus dele. Naquele instante, o rei Dario entendeu o que havia acontecido. Percebeu a armadilha e tentou de tudo para salvar Daniel. Mas a lei estava feita. Ao pôr do sol, não havia mais escapatória. Dario, angustiado, disse a Daniel: que o teu Deus, a quem serves continuamente, te livre. E Daniel foi levado, não como um criminoso, mas como um homem de fé, sendo condenado pela sua fidelidade. A cova dos leões não era uma metáfora, era real. Um buraco profundo, úmido, escuro. Lá embaixo, o cheiro de carne antiga e sangue seco, o som de rosnados impacientes, feras com fome. Daniel foi lançado ali. Não gritou, não resistiu. Desceu como quem já tinha feito as pazes com o destino, mas sem perder a fé. O rei Dario não dormiu naquela noite. Jejuou, recusou qualquer forma de conforto. Andava de um lado para o outro, consumido pela culpa e pela dúvida. E se o Deus de Daniel não o livrar? E se essa for a última noite daquele homem justo? Enquanto isso, lá embaixo, um silêncio sobrenatural tomou conta da cova. Os leões que antes urravam se calaram, ficaram imóveis, porque um anjo do Senhor havia sido enviado e fechou a boca dos leões. Daniel não foi tocado, não teve um arranhão, nem mesmo medo. Passou a noite entre as feras, como se estivesse em paz, porque sabia que o céu não se cala quando a fidelidade é colocada à prova. O sol ainda não havia nascido quando o rei Dario saiu do palácio às pressas. Seus pés tocavam o chão frio da madrugada, enquanto o coração batia acelerado. A cada passo em direção à cova, um medo o consumia. Será que Daniel sobreviveu? Chegando ao local, sua voz rompeu o silêncio. Daniel, servo do Deus vivo, terá o teu Deus, a quem serves continuamente, te livrado dos leões? E então, uma resposta ecoou da cova. Ó Rei, vive eternamente. Meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente diante dele e também diante de ti. Dario ficou em choque. Mandou que tirassem Daniel imediatamente. E quando o velho homem foi erguido da cova, não havia nele ferimento algum, nem arranhão, nada, porque havia confiado no seu Deus. Mas o rei não parou por aí. Ordenou que os acusadores de Daniel, aqueles que haviam tramado nas sombras, fossem lançados na cova, junto com suas famílias. E antes mesmo que tocassem o fundo, os leões os dominaram. A justiça foi feita. E diante de todo o império medo-persa, Dario proclamou: o Deus de Daniel é o Deus vivo. Ele permanece para sempre. Seu reino não será destruído. Seu domínio jamais acabará. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Daniel não só sobreviveu, ele foi exaltado, reconhecido, honrado, e seu testemunho ecoou por gerações. A história de Daniel na cova dos leões não é apenas um conto antigo. Ela é um espelho que revela o que há de mais raro e mais necessário no mundo de hoje. Coragem para permanecer firme quando tudo ao redor pressiona para desistir. Daniel não venceu os leões com espada. Não saiu da cova por estratégia. Ele não precisou gritar, negociar, manipular ou fugir. Ele venceu com fé.
Fé que não se dobra às leis humanas quando elas violam os princípios eternos. Fé que se ajoelha, mesmo sabendo que pode custar a própria vida. Fé que se recusa a esconder sua devoção, mesmo quando tudo conspira para o silêncio. Quantos de nós hoje se calariam diante de um decreto como aquele? Quantos ainda manteriam a janela aberta, sabendo que há olhos espreitando? Daniel não foi salvo porque era perfeito, mas porque ele escolheu a fidelidade, mesmo quando ninguém mais escolheria. E talvez, essa história esteja vindo até você hoje por um motivo maior. Talvez você esteja na sua própria cova, cercado por pressões, medos, ameaças, diagnósticos, traições. E tudo que você precisa lembrar é: Deus ainda envia anjos, ainda fecha bocas de leões, ainda responde orações feitas com sinceridade. Daniel saiu da cova com mais autoridade do que jamais teve. E você também pode sair do seu momento mais difícil, mais forte do que jamais imaginou. Mas isso começa com uma escolha, a mesma que Daniel fez: se manter fiel, mesmo quando tudo diz para parar. Ao longo dos séculos, a figura de Daniel atravessou muralhas, continentes e gerações. Ele não foi apenas um personagem da história hebraica. Seus atos de fé ecoaram dentro das prisões romanas, nas catacumbas onde cristãos se escondiam para orar, nos desertos onde monges buscavam santidade, nos púlpitos das igrejas perseguidas e nos campos de batalha da alma. Essa é uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. E hoje você vai entender por que Daniel não foi devorado e como essa história pode transformar a forma como você enfrenta seus próprios leões. Se você já passou por injustiças, assista até o fim. Essa história vai falar com você. Daniel não nasceu em uma terra pacífica. Ele não cresceu cercado de conforto ou proteção. Ainda jovem, viu Jerusalém ser invadida, seu povo humilhado, o templo de Deus saqueado. E ele, junto com outros jovens israelitas, foi levado cativo para a Babilônia. Mas Daniel não se perdeu no meio da cultura estranha, dos deuses pagãos ou do luxo sedutor da corte. Ele tinha algo dentro de si que nada externo conseguia apagar: convicção. Mesmo como escravo, se destacou. Aprendeu a língua dos caldeus, se tornou conselheiro real, interpretava sonhos, decifrava enigmas e era reconhecido como homem íntegro, sábio e diferente. O tempo passou. O império da Babilônia caiu. O rei Nabucodonosor morreu e o medo do esquecimento rondava Daniel. Mas ele não era alguém que desaparecia fácil. Quando Dario, o medo, assumiu o trono, Daniel já era um senhor de idade, mas sua luz ainda brilhava tão forte que incomodava os poderosos. Dario percebeu isso. Fez de Daniel um dos 3 governadores mais importantes do império. Acima dele, só o próprio rei. O sucesso de Daniel não era segredo. E como sempre acontece quando alguém se destaca demais, começaram os olhares tortos, as comparações, a inveja. Outros governadores e oficiais do reino começaram a tramar nas sombras. Eles não suportavam ver aquele estrangeiro já idoso, com tanto prestígio. Um homem que não fazia parte da elite medo-persa, mas tinha a confiança do rei. Alguém que se recusava a jogar o jogo da bajulação, que não aceitava subornos e, acima de tudo, que orava. Orava com a janela aberta, 3 vezes por dia, em direção a Jerusalém, como se a cidade destruída ainda fosse seu lar, como se o Deus de Israel ainda fosse mais poderoso que todos os deuses daquele império. Eles tentaram encontrar alguma falha na administração de Daniel. Vasculharam relatórios, interrogaram subordinados, procuraram qualquer erro que pudesse derrubá-lo. Mas não havia. Não acharemos nada contra este Daniel, a não ser que seja algo ligado à lei do Deus dele, disseram. E foi exatamente ali que atacaram.
armaram um plano sutil, disfarçado de honra ao rei. Reuniram-se diante de Dario e, com palavras doces, propuseram um decreto. Ó rei, viva eternamente! Estabelece por 30 dias uma lei que ninguém pode fazer petição a qualquer deus ou homem a não ser a ti, ó rei. Quem desobedecer será lançado na cova dos leões. O rei Legionado assinou. E, segundo a lei dos Medo-Persas, uma vez selado, nada poderia ser revogado. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Quando Daniel soube do decreto, poderia ter recuado. Poderia ter orado em silêncio, escondido, só por 30 dias. Mas ele não mudou nada. Entrou em casa, abriu as janelas, como fazia sempre, e se ajoelhou. Orava não apenas por hábito, mas por entrega, porque aquele era o momento em que se provava o que estava dentro dele. Você já foi punido por fazer o certo? Já sentiu o mundo inteiro se voltando contra você só porque decidiu manter sua fé? Daniel não cometeu nenhum crime. Ele não enganou, não traiu, não matou. Ele só orou. Mas por causa disso, foi jogado na cova dos leões, sozinho, cercado por feras famintas, sem armas, sem amigos. Apenas a fé e o silêncio cortante de uma noite que parecia ser a última.